Um bom dia, então. Ah, o laboratório de hoje, ele trata aí de máquinas de estado, mas ele está aproveitando essas máquinas de estado para a gente praticar alguns das características do Verilog que nós vimos na aula teórica na terça-feira, tá? Então, a parte de lógica de prioridade, a ou de blocos de decisão paralelos aí que seriam os multiplexadores, né? Então, de acordo com o que vocês façam com o código dessas máquinas de estado, vocês vão acabar praticando isso daí. Tá? Então, os objetivos são descrever máquinas de estado, né? Máquinas de Moore e de Mealy, lembrando aí que nós temos os templates, né, dentro do Quartz. Então, só para lembrar já de uma vez, ó, se eu der um novo aqui no Verilog do Quartz, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, parece um papiro, né? Então, clicando ali no papiro, você tem os templates em Verilog, inclusive de máquinas de estado. É só procurar aí, nem vou mostrar aqui, porque se vocês se interessarem, é bom até que vocês deem uma fuçada aí, entrem em cada um desses tópicos, para vocês verem o que tem disponível aí. Depois, entender a natureza então dos blocos comportamentais independentes, né, que são os always e o initial. A gente também, na aula de terça-feira, lá eu mostrei para vocês um código de exemplo, que é a máquina que detecta a sequência 101. E lá, a máquina de Moore, eu descrevi com dois blocos always. E aí eu comentei com vocês que os blocos always, eles são independentes entre si. Porém, tudo que está descrito dentro de cada um desses blocos acontece de forma sequencial. Tá? Mas se eu descrever blocos distintos, entre eles são blocos independentes, ou seja, rodam em paralelo. Mas o que está descrito dentro de cada um roda sequencialmente. Então, entender a descrição de lógica de prioridade, né? Verificar as diferenças entre os dois tipos de máquinas de estado, né? De Moore e de Mealy, e utilizar aí test bench junto com o nosso Model Sim Altera para fazer as simulações. Então, para isso, eu forneci para vocês dois diagramas de blocos, tá? Então, dois diagramas de estado. Essa máquina de estados aqui, ela é a máquina de estados que gerenciava lá, gerencia, né? Porque o jogo ainda existe. Gerencia a inteligência artificial do Pac-Man, tá? Então, do Come Come lá. Eu, de forma intencional, deixei essa máquina de estado meio que, assim, não estão definidos todos as ações, tá? Justamente para que vocês tenham condições aí de surgir códigos distintos, tá? Justamente para a gente verificar lógica de prioridade. Então, o que eu estou falando? Por exemplo, basicamente eu tenho três entradas, tá? Nessa inteligência artificial aqui, que é a entrada ver, ou seja, o fantasma. Lembrando que é a inteligência artificial do jogo, ou seja, não tem nada a ver com o Pac-Man. Isso aqui controla o fantasminha lá do jogo, tá? Então, o fantasminha ele pode ver o Pac-Man. O jogo pode entrar no modo em que o Pac-Man comeu a pílula, ou seja, o fantasminha está azul. Quando ele está azul, ele está vulnerável. Tá? Então, basicamente são essas duas entradas. Eu falei três, mas desculpa, são essas duas entradas, ver e blue. Tá? Então, baseado nessas duas entradas, o fantasminha estará em algum dos estados, vagando, fugindo ou perseguindo. Tá?
Então percebam que eu não coloquei qualquer saída aqui, ó. Eu poderia ter debaixo aqui do vagando, eu poderia ter uma saída. Aqui também, aqui também. Então, para facilitar a verificação no teste bench, vocês podem criar uma saída vagar, uma saída fugir e uma saída perseguir. Tá? Mas não é necessário. Como isso daqui era para um software, então o que a gente pode pensar aqui? Cada estado poderia ser já uma subrotina. Então, a subrotina seria a nossa saída. E a gente tem condições de monitorar os estados no nosso teste bench. Então, eu não precisaria forçar a barra em criar saídas. Mas, se vocês quiserem, não há problema algum. A gente pode criar aí 3 saídas. Para o estado vagando, como é uma máquina de Moore, a saída só depende do estado. Então, se o fantasminha está no estado vagando, saída vagar. Se o fantasminha está no estado fugindo, saída fugir. Se o fantasminha está no estado perseguindo, saída perseguir. Então vocês podem fazer isso. E aí percebam o seguinte. Ele está no estado vagando quando ele não está vendo o Pac-Man. Quando o fantasminha não está vendo o Pac-Man, ou seja, not ver, ele continua no estado vagando. Tá? Agora, se o fantasminha viu o Pac-Man, olha lá, ele vai para o estado perseguindo. Tá? Só que, se o fantasminha está blue, ele teria que ir para o estado fugindo. Mas, blue e ver são entradas independentes. Tá? Ou seja, se elas são independentes, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Mas a minha máquina de estado não está prevendo qual que deve ter a prioridade. Então, imagina o seguinte, olha, o fantasminha viu o Pac-Man, mas ele está blue. O que ele deve fazer? Ele deve fugir ou ele deve perseguir? Por esse diagrama de estados, isso não está claro. Tá? Isso foi deixado intencionalmente, justamente para que haja diferenças nos códigos descritos por vocês. Então, por exemplo, se eu for tratar isso aqui como um if, e provavelmente eu irei, né, porque tratam-se de entradas diferentes, então não dá para eu tratar isso aqui como um case. Então, se eu fizer primeiro if blue, o estado seguinte é fugindo. Então significa que esse estado vai ter prioridade sobre o ver. Ou seja, vamos dizer assim, né, o fantasminha da sua inteligência artificial é mais medroso do que um de outro que, ao ver e ao estar blue, ele vai para perseguir. Esse seria um fantasminha mais corajoso, porque ele está vulnerável, mas ele viu e ele ainda vai perseguir o Pac-Man. Tá? Então, isso é justamente para vocês entenderem aí a lógica de prioridade, tá? Por isso que eu deixei aberto isso daí. A mesma coisa para a máquina de Mealy, tá, pessoal? Então a máquina de Mealy também está aí descrita o diagrama de estados, tá? Então vocês façam aí as duas descrições. Podem fazer a descrição como vocês quiserem, né? Com 2, com 3 blocos always, não há problema algum. Tá? Então podem usar aí o código da FSM 101, que está lá no site, usar como base. Tá? Depois descrevam também o teste bench, lá na FSM 101 também tem o teste bench, também pode ser utilizado como base. Inclusive, como eu falei aqui, não precisa ser externalizado saídas, né, ser criado saídas, porque a gente tem condições de monitorar o estado. Lembrando que o estado é uma variável interna do meu circuito. Então, se eu não criar saídas, como que eu monitoro a variável interna? Com aquela diretiva lá, aquela macro init signal spy. Então, também tem isso lá no meu test bench modelo. Tá? Depois eu faço algumas perguntinhas, né, só para a gente entender melhor e fixar os conceitos aí. Tá? Então, perguntinhas com relação à lógica de prioridade. Tá? E
com relação às máquinas de estado mori e mealy em si. Beleza? Então, é isso. Tá? Vou deixar vocês trabalhando um pouco e aí depois a gente pode fazer junto aí essa maquininha para ver as diferenças entre a lógica de prioridade.